Oi, Lídia, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje, como a gente combinou, tudo diferente. Hoje não teve nada igual. Nada igual. Nem o sapato. Só o café que estava ali dizendo que o sapato tá parecido. Não, tá tudo diferente, gente. Tá tudo diferente. Não tem nada igual. parecido. Você não entende hoje. nada de sapato, café. Lídia Brito, o jurista André Mendonça foi confirmado como a indicação do presidente Bolsonaro para a vaga do ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou. Nós mostramos aqui na segunda-feira. André Mendonça, que era ministro-chefe da Advocacia Geral da União, então vai esperar agora a vez para ser sabatinado pelos congressistas, pelos senadores, para ver se realmente segue, está ele ao lado do presidente Bolsonaro, para esta vaga no Supremo Tribunal Federal. Nádia, a sabatina deve ocorrer depois do recesso parlamentar, né? Essa discussão, se a sabatina ocorre agora ou depois do recesso, se o Congresso aprovar a LDO, né, a Lei de Diretriz Orçamentária, o Congresso é obrigado a entrar de recesso e a sabatina deve ficar apenas para o próximo semestre, né? Mas o presidente cumpriu aí o que ele prometeu, Nádia, para os seus apoiadores, né, mais ligados a esse grupo evangélico conservador, e ele de fato apresentou aí um ministro terrivelmente evangélico, né, como ele afirmou, né, e desde 2019, né, que o presidente fazia essa promessa de indicar esse ministro terrivelmente evangélico, e agora ele atende a esse grupo mais conservador. E André Mendonça, né, é evangélico e é também bolsonarista, né, muito ligado a essa pauta conservadora do governo Bolsonaro. E agora ele faz aquele trabalho, Nádia, de conversar com os senadores, de buscar os apoios necessários para passar na sabatina, né? Dificilmente seria aí um ponto fora da curva, né? Se ele não passar na sabatina. Mas o que se fala é que o clima no Congresso com relação ao governo anda tão delicado que o melhor seria deixar mesmo para depois do recesso parlamentar, para ver se os ânimos se acalmam até lá. Olha, por falar em clima no Congresso, hoje vai acontecer, e aí a gente está colocando aqui o Supremo Tribunal Federal também em questão, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, o presidente Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, o deputado... Não é o Rodrigo Maia mais, é o Arthur Lira, perdão pela falha de memória. Então, os 4 representantes dos poderes querem juntos discutir formas de respeito, né, de cordialidade entre os poderes. No último final de semana, o presidente Bolsonaro fez referências ao ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, né, expressou-se, inclusive, em tom mais agressivo, se referindo ao ministro. Então, essa reunião de hoje, proposta pelo ministro do Supremo, Luiz Fux, é justamente uma tentativa de que os poderes que são independentes e harmônicos se entendam realmente melhor, se respeitem, né, e não fiquem nessa disputa. E, por exemplo, numa disputa entre os poderes, é lógico que o presidente Bolsonaro, ele tem maioria no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, tem o apoio de Rodrigo Pacheco, tem o apoio de Arthur Lira, mas com o Supremo Tribunal Federal, o Executivo não anda tão bem, Lídia. Pois é, a gente tem acompanhado aí esse conflito entre os poderes e nem precisava de reunião, né, Nádia? Era só seguir ali o que diz a Constituição Federal, né, do país, não precisaria dessa reunião para discutir a harmonia entre os poderes, né? E o presidente Jair Bolsonaro tem visto aí o seu governo sendo atacado, vamos usar essa expressão, politicamente de todos os lados, e ele tem reagido como sempre reage, né? Quando se vê acuado, Bolsonaro reage também de uma forma bem agressiva, e foi isso que ele tem feito, né, nos últimos dias, principalmente com relação a essa questão do voto impresso, né? Ele foca muito nessa questão, mesmo sem apresentar nenhuma prova de que há fraude ou possibilidade de fraude no sistema de urna eletrônica usado no país. O presidente insiste que tem que ter um voto impresso para a eleição ser limpa, ser clara em 2022. Aí a gente viu todas aquelas acusações, ofensas, né, contra o ministro Barroso.
Trazendo aqui para a nossa situação e falando das construções das chapas proporcionais e majoritárias para 2022. Vamos falar do PL. O PL fez um festival aí de filiações, Lídia? Ontem o partido filiou 10 lideranças ligadas ao ex-vereador Fábio Dourado. Fábio Dourado era do Solidariedade, se filiou recentemente ao PL e ontem ele levou mais lideranças do Solidariedade para o Partido Liberal. O PL trabalha para a construção da chapa proporcional da sigla. O partido filiou lideranças ligadas ao ex-vereador Fábio Dourado com o objetivo de construir a chapa. Assim como o Fábio, alguns dos nomes filiados são oriundos do Solidariedade. Nós queremos fazer com que o Partido Liberal faça 5 deputados estaduais. E estou brigando pela 4ª vaga. Temos um trabalho excelente em Teresina e alguns municípios já estamos trabalhando. Já temos apoio de alguns segmentos e algumas cidades que estamos trabalhando para que o PL faça no mínimo 5 deputados estaduais. Não tenho mágoa de ninguém. O que eu faço muito na minha vida é trabalhar com transparência e honestidade. E tenho esse intuito de fazer com o crescimento do partido, não encolher o partido, mas sim fazer o partido crescer. Estou muito bem, sempre disse, no Partido Liberal. Vamos fazer uma bancada forte e trabalhando unido. Você vê que o Partido Liberal, a cada semana, traz mais pessoas para se filiar, pessoas de bem, lideranças. E eu me sinto muito satisfeito com essas lideranças que estão vindo, que são pessoas que eu conheço o trabalho realmente e que vai fazer o Partido Liberal crescer muito mais no Estado e aqui na capital. O presidente estadual da sigla, deputado Fábio Xavier, garante que a legenda conseguirá bater a meta de aumentar as bancadas na Assembleia e na Câmara Federal. Todo filiado tem direito de disputar as eleições. A gente tem um momento ideal, que é a convenção, para que lá a gente defina quem são os que vão disputar. Certamente todos que pertencerem ao partido, que desejarem, nós teremos na hora certa, que são as convenções, o momento para decidir quem será ou não candidato. Fábio Xavier comentou declaração do deputado Carlos Augusto sobre a possibilidade da sigla não conseguir formar chapa na disputa por cadeiras na Assembleia. Caso a gente não tivesse uma chapa que ele pudesse disputar em condições iguais, ele procuraria um outro caminho. Esse caso não existe. A nossa chapa ela já está, e você acompanhou aqui, nós temos vários candidatos e não estou te colocando pessoas que vão disputar apenas para fazer escada. São pessoas que têm a real chance de poder alcançar o direito de representar o povo do Piauí. Está aí a avaliação do presidente do partido, deputado Fábio Xavier. Por outro lado, os progressistas em torno, claro, dessa visão para 2022, tentando encontrar nomes. Lídia, principalmente para a chapa majoritária, essa definição é importante, né? A chapa Nádia já está aí praticamente formada, né? Pelo menos eles chegaram a um consenso de que o senador Ciro Nogueira é o mais forte para disputar a vaga de governador em 2022. E o PSDB trabalha agora a indicação do vice, que deve ser o ex-prefeito Silvio Mendes. Então, eu conversei ontem com o deputado Júlio Arcoverde, que explica essa estratégia dos dois partidos. A chapa da oposição hoje seria o Ciro governador, um representante da cidade de Teresina, que acredito que poderia ser o Dr. Silvio Mendes, mas nós decidimos que vamos fazer uma coisa bem planejada, vamos fazer algumas pesquisas qualitativas e quantitativas. O importante da reunião de ontem foi que nós pudemos marchar juntos, tirou qualquer dúvida em relação à candidatura separadas do Progressista e do PSDB. E nós temos chapas, vagas para oferecer. Quem não tem vaga para oferecer é a chapa do governo. Nós não estamos fechando porta para ninguém, apenas o senador Ciro diz que não conversa com o PCdoB, PSOL e PT. O resto, todo mundo está conversando. Só não
não conversa com os partidos de oposição, que também, naturalmente, ficarão alinhados com a chapa do governador Wellington Dias, né, Lídia? Natural. Eles não querem conversa com esses partidos mais de esquerda, mas, Nádia, estão de olho em partidos da base do governador, como o PSD. Júlio Arcoverde afirma aí que tem vaga, e essa vaga é a vaga de Senado. E é justamente a vaga que o deputado federal Júlio César Lima gostaria de disputar em 2022. Então, esse está sendo aí o argumento utilizado pelos progressistas para tentar atrair o PSDB para a chapa de oposição. E eles também estão conversando com outras legendas da base do governador Wellington Dias. Mas essas possibilidades de mudanças envolvendo outros partidos, envolve também o que vai acontecer com relação à regra eleitoral, né? Se vai ter mudança para o distritão, agora lá em Brasília já estão falando do distritão misto, né? Então, isso, aí os partidos vão ver, né, quais seriam as suas melhores estratégias para 2022. No caso do PSD, depende se o governador vai ter uma estratégia para manter Júlio César na base aliada. PSD, né? No caso do PSD. Bom, olha, daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Emanuele Dias, e se você tem perguntas sobre a vacinação, você pode mandar para a gente já no nosso WhatsApp, que é o 99910-0066. Nós sabemos que ontem já foi aberto, hoje vai ser aberto um novo agendamento. Vamos dizer para você quais são os grupos prioritários. A vacinação continua por agendamento. E se você tem perguntas, é só mandar para o nosso WhatsApp, daqui a pouco a gente tira as suas dúvidas. E por falar em vacina, a antecipação de doses de vacina, nova remessa também de vacinas para os estados, vacinação de adolescentes, foram alguns dos temas discutidos ontem na reunião do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com governadores. O governador do Piauí, Wellington Dias, que preside o Fórum de Governadores, participou. Com muita sabedoria e fazendo com que encontramos o nosso destino aqui, que é elaborar políticas públicas que sejam do interesse do povo brasileiro. Nós acertamos aqui numa reunião muito produtiva, coordenada com o ministro Marcelo Queiroga e a sua equipe, com a presença de praticamente todos os estados do Brasil. E esse encontro foi apresentado um cronograma que prevê no mês de julho a entrega total de 41 milhões de doses, agora para o mês de agosto e setembro mais 134 milhões de doses, e ainda agora o secretário Rodrigo vai fazer o detalhamento semanal que vai permitir as condições de um planejamento melhor e nos apresentar a previsão em relação ao todo. Isso sem ainda contar com algumas possibilidades, como a do consórcio com a OMS, doações dos Estados Unidos, e mesmo ainda em relação à Sputnik, que tem um cronograma ainda a ser acertado após a liberação da licença de importação. Do outro lado, também aqui acertamos encaminhar formalmente ao Plano Nacional de Imunização, à Comissão Intergestora Tripartite, a decisão, para ser uma decisão nacional em relação a antecipar ou não antecipar a segunda dose. Que seria da AstraZeneca e da Pfizer, né? Essa discussão presente nesse momento, se antecipa ou não a segunda dose, sendo que muitos municípios, os estados, têm políticas, especialmente as cidades, os municípios, têm as políticas próprias e vão fazendo, muitas vezes, fora da orientação do Plano Nacional de Imunização. A última de hoje, Lídia. Nádia, deve acontecer até o fim de semana uma reunião entre o governador Wellington Dias e o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa. Eles vão discutir estratégias, parcerias administrativas, mas há também uma expectativa de que esse diálogo também tenha um cunho político. Isso porque Doutor Pessoa é filiado ao MDB, é no momento a maior liderança do partido aqui em Teresina, mas tem uma certa resistência, Nádia, em apoiar essa aliança entre PT e MDB para 2022. Ontem eu conversava com o deputado Temístocles, que deve ser o indicado do MDB para a vaga de vice
que o PT deve indicar Rafael Fonteles, e ele lembrava que apoiou o doutor Pessoa em 2020, né, ano passado. E agora, né, ele deixou aí transparecer que agora ele espera esse retorno, esse apoio de volta. Ele não só apoiou, como ele foi o principal mentor da candidatura de toda essa candidatura. Obrigada, Lídia. Ótima quarta. Até amanhã para você. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos e até amanhã.